Nós estamos na terceira semana do Incomparável Cristo. Na primeira semana nós descobrimos quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Cristo, o Filho do Deus vivo. Semana passada nós vimos que Jesus é o herói esperado. Jesus é o Messias que havia sido prometido há mais de 2000 anos atrás para o povo hebreu, através dos profetas, através de Moisés e outros. E hoje nós vamos ver uma coisa importante. Nós vamos ver o Jesus revolucionário, a revolução que Jesus fez. Abra lá então Mateus capítulo 5, versículo 1. Acompanhe a leitura. Jesus vendo a multidão, subiam ao monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar, galera? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua direção. Pedimos ao Pai esclarecimento da tua palavra. E que no nome santo de Jesus, o teu Espírito Santo, que é o único capaz de nos convencer, traga convencimento sobre nossos erros, ó Pai, sobre nossas lástimas, para que possamos, ó Pai, acertar a nossa vida e agradar a Ti, ó Pai. No nome santo de Jesus, revela a Tua palavra para nós essa noite. Nós oramos assim, no Teu nome. Amém. Amém. Jesus, Ele começou a maior revolução que o mundo já presenciou. Talvez você é um ficcionado por revoluções e por pessoas que marcaram a história e realmente fizeram movimentos incríveis. Pessoas como Che Guevara, pessoas como Gandhi, pessoas como que é o da África lá? Nelson Mandela, pessoas como tantas como essas marcaram a história e fizeram acontecer. Mas nenhuma delas é comparado ao movimento revolucionário que Jesus começou. E é engraçado porque esse movimento revolucionário, ele aparentemente não tem nenhuma característica revolucionária. Porque, ouça, qual é a revolução que Jesus veio fazer? Olha só, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já parou para pensar nessas palavras? Essas palavras, até no nosso contexto, são extremamente contraditórias. Porque a gente julga que quem é forte de espírito, aquele cara do poder, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Mas Jesus está falando exatamente o contrário. Ele está falando, bem-aventurado os pobres, os fracos de espírito. Felizes aqueles que são fracos. É claro que essa bem-aventurança traz um significado todo novo e diferente para nós. No sentido qual, todos nós somos fracos e pobres de espírito. Todos nós carecemos de um milagre espiritual. Então, se você se acha forte, você é um fraco. E bem-aventurado aqueles que se reconhecem como fraco, que se reconhece como um perdedor,
para que Jesus, sendo vencedor sobre todas as coisas, te faça um vitorioso. Jesus começa essa revolução falando dessa forma: felizes os pobres de espírito. E ele continua falando: felizes aqueles que choram. Desde quando é feliz aquele que chora? Sei lá, você está na tua casa e de repente tua mãe começa a chorar. Você fala: meu mãe, você está feliz hoje? O que aconteceu? Teu aniversário? Choro para nós é sinônimo de tristeza. E Jesus está falando: feliz aqueles que choram. Feliz aqueles que derramam lágrimas. Feliz aqueles que se lamentam de uma forma incrível. Esses são felizes. Por quê? Porque todos nós precisamos chorar com a condição humana que nós vivemos. Cara, olha para o teu interior, velho. Olha para dentro de você e veja o quão pecaminoso você é, o quão imoral você é, o quão podre, por vezes, você é. Felizes aqueles que choram. Felizes aqueles que choram por sua condição. E Jesus vai continuando falando o quê? Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, desde quando os bundões herdam a terra? Jesus está falando: bem-aventurado, felizes os mansos. Felizes aqueles que fazem quietinho. Felizes aqueles que abaixam a cabeça. Felizes aqueles que respeitam a autoridade e simplesmente submetem-se a ela. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes aqueles que são humildes, porque deles é a terra. E de fato nós temos visto na história que os mansos e humildes, esses de fato herdam a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pai, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aos nossos devedores. Bem-aventurado quando nós agimos com misericórdia, porque nós alcançaremos misericórdia. Felizes aqueles que são limpos de coração, aqueles que não têm malícia, aqueles que não têm malandragem. Bem-aventurado aqueles que são puros de coração. Não é ingênuo, não é bobinho, mas é aquele que é puro, puro o suficiente para olhar para algo e extrair algo de bom daquilo. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados aqueles que são limpos, porque essas pessoas, verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que não fazem guerra, mas aqueles que proclamam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Jesus continua falando o quê? Bem-aventurado quando eu e você sofremos perseguição por causa do nome dele. Bem-aventurados somos nós. Bem-aventurado quando zombarem de você. Bem-aventurado quando tirarem palha de você. Bem-aventurado quando te injuriarem. Porque nesse momento, você de fato vai estar vivendo Jesus. E aqueles que sofreram perseguição, a promessa de Jesus é o quê? Deles é o reino dos céus. Se você sofre perseguição por causa de Jesus, saiba que o reino dos céus é teu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, dizendo todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Hoje nós vamos falar sobre revolução, e eu quero que você abra a tua mente para ouvir o que você vai ouvir, ok? O que é uma revolução? Conforme a definição do dicionário, revolução é uma mudança brusca, violenta, na estrutura social, política de um Estado. E aí alguns exemplos: a Revolução Francesa é uma reforma, é uma transformação, é uma mudança por completo. A maior revolução, e eu arrisco a dizer, a única revolução que esse mundo realmente presenciou, foi a revolução que Jesus começou.
A revolução que é uma mudança de conduta. A revolução que é uma mudança de cultura. Um dia você é uma coisa, outro dia você é outra coisa. Um dia você está pensando em matar, e outro dia você está pensando em dar a vida. Um dia você está pensando em odiar, no outro dia você está pensando em amar. Num dia você está pensando em roubar, no outro dia você está pensando em doar. Qual é a única pessoa que pode causar isso no coração humano? Jesus. Jesus é o único que pode transformar nossa cultura. Cara, olha para a tua vida. E olhe para aquilo que Jesus fez na tua vida. Será que não houve uma revolução na tua vida? Será que não houve uma mudança brusca o suficiente para que as pessoas olhassem para você e falassem: meu, esse bicho está viajando? Jesus é um revolucionário. E a revolução dele acontece dentro de nós. A revolução dele é uma mudança de cultura. A revolução dele é uma mudança de conduta. Você tem deixado ser revolucionado por Jesus? Jesus, com certeza, sem sombra de dúvida, foi e sempre será o maior revolucionário que já existiu. Uma característica dos revolucionários é que eles sempre são taxados de loucos, fanáticos ou qualquer outra coisa do tipo. E por vezes são excluídos da sociedade. Olha que Lucas capítulo 7, versículo 34 fala: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Olha a revolução que Jesus fez. A regra de conduta religiosa daqueles dias era o quê? Faça o que é certo, faça o que é reto, ande com pessoas boas, não se detém na roda dos escarnecedores, não se misture com gente impura, não coma comida impura, não faça isso, não faça aquilo. E Jesus veio e mostrou que a mudança de fato acontece dentro de nós. A mudança começa nas nossas motivações. A mudança começa no nosso coração. E Jesus foi taxado desse cara que bebia vinho. Jesus foi taxado como um cara que era guloso. Jesus foi taxado como um cara que andava com pecadores. Jesus foi taxado como um cara que se misturava com os pecadores. Com os pescadores também. E é engraçado porque eu olho para a nossa realidade e vejo que a gente não está muito longe de ser visto dessa forma. Está tendo um quiz lá de perguntas, né? Eu estava lendo uma pergunta, nem sei se eu coloquei para responder hoje. Mas alguém falando: a onda dura não está se amoldando ao padrão desse mundo. E eu acho muito louco isso, porque isso é realmente, justamente aquilo que Jesus fez. Se fez de gregos para os gregos, gentios para os gentios, se fez de brasileiro para os brasileiros. Cara, Jesus, ele se misturava com o povo, de tal forma que o povo visse o milagre que é Jesus. Quando o Salmo 1 fala sobre não se assentar na roda dos escarnecedores, sobre não entrar nessa roda de escárnio, ele não está falando sobre um estado físico, mas ele está falando sobre um estado moral. Ele está falando para você estar na tua faculdade com os piores da tua faculdade e fazer a diferença no meio deles. Ele está falando a respeito de você estar com os piores da tua rua e fazer a diferença na vida deles. Ele está falando para você estar com os piores da tua casa e fazer diferença na vida deles. A revolução que Jesus veio fazer é a revolução de deixar de lado tudo aquilo que é religiosidade, tudo aquilo que é busca humana, para mostrar que o amor de Deus vai muito além disso. Para mostrar que a graça de Deus é muito maior do que não toques, não bebas. Para mostrar que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados.
Jesus se enquadra nesse termo de revolucionário, pois de fato o evangelho causa revolução. O evangelho causa metanoia. Cara, olha para a tua vida, olha para a forma como você pensava e para a forma como você pensa. Eu já falei algumas vezes para vocês, mas aos 16 anos, meu sonho, a minha ambição de vida era ter um Galaxy, fumar maconha o dia inteiro e chegar num show do Racionais com o Galaxy, forrado de fumaça dentro do carro e abrir a porta e sair aquela fumaça, assim. Essa era a minha maior ambição de vida, velho. Eu sonhava com isso todos os dias. Agora, depois de um ano que Jesus entrou na minha vida, aos 17 anos, cara, eu olho para aquilo e falo, velho, como eu era ridículo, cara. Como eu era podre. Por quê? Porque Jesus ele veio causar uma revolução. E essa revolução precisa acontecer na tua mente. Cara, você não pode ser o mesmo quando Jesus entrou na tua vida. Não tem como continuar sendo o mesmo. Ou você pensa de forma diferente, ou você age de forma diferente, ou de fato você não passou por um novo nascimento. O Evangelho é a maior revolução que pode acontecer na história do homem. Jesus não é apenas o Salvador, Jesus não é apenas o Messias, Jesus não é apenas um médico, Jesus não é apenas um sacerdote, o rei. Ele também é o maior revolucionário de todos os tempos. Jesus é o maior revolucionário de todos os tempos. Jesus é o homem que mudou a cultura do mundo, a tal ponto de nós conhecermos essa cultura como era cristã. A tal ponto, depois de 2000 anos atrás, 2 bilhões de pessoas crerem no seu nome e quererem ser igual a ele. Jesus é o maior revolucionário, sem sombra de dúvida, de todos os tempos. Um rebelde tenta mudar o passado, mas um revolucionário tenta mudar o futuro. Jesus mudou o futuro do homem. Rebeldia é tentar mudar o sistema. Jesus não mudou o sistema. Jesus mudou aquilo que rege o sistema, que sou eu e é você. Jesus veio trazer uma revolução. Jesus ele mudou a visão do homem sobre Deus. Ele mudou a forma como nós enxergamos a Deus. Mas Jesus também mudou a forma como Deus nos enxerga. Você sabe como Deus se enxerga hoje? A palavra diz que Deus se enxerga como justiça de Deus. A palavra de Deus diz que Deus se enxerga como seu filho. A palavra diz que Deus se enxerga como alguém igual a Jesus. Será que Jesus está com miopia? Deus está com miopia? Astigmatismo, algo do tipo? Não. Deus enxerga exatamente a boa obra que Ele começou na tua vida e vai completá-la. Ele enxerga em você Jesus. Ele enxerga em você um grande potencial para fazer uma grande revolução nesse mundo. Cristo ele veio trazer uma mudança radical ao modo antigo de vida, substituindo por uma nova ordem. Lembra quando Jesus está partilhando da ceia, o que ele fala? Esse é meu corpo que é dado em favor de vós, e esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da nova ordem. A partir da cruz de Cristo, tudo foi transformado, tudo foi mudado, houve uma revolução. Agora você não precisa mais ir até um sacerdote para que ele te leve até Deus. Agora você não precisa interceder para um santo para que ele te leve até Deus. Agora você não precisa fazer rituais macabros para ter algum toque espiritual. Agora você é o próprio sacerdote. 1 Pedro 2,9, nós somos geração eleita, sacerdócio real. Agora eu e você podemos chegar até Deus. A revolução que Jesus causou começou quando o véu do templo foi rasgado. Sabe o que isso significa? Dentro do costume, dentro da ordem do Antigo Testamento, Deus habitava naquilo que nós conhecemos como a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava atrás do véu.
Quando Jesus morreu na cruz e bradou na cruz, está consumado, a palavra fala e confirma que o véu se rasgou de cima a baixo. O véu se rasgou. Sabe o que isso significa? Que a presença de Deus está espalhada pelo mundo. A presença de Deus está em você. A presença de Deus está em mim. Essa é a maior revolução que Jesus pode causar na vida do homem. Eu e você hoje temos relacionamento 24 horas por dia se quisermos. Eu e você podemos trocar uma ideia com Deus a hora que quisermos. Diferente do Antigo Testamento. Diferente daqueles que não foram lavados, não foram redimidos por Jesus. Jesus, ele veio causar uma revolução. O Evangelho é a história de uma revolução. A revolução que transformou pescadores em pregadores. A revolução que transformou ladrões em pessoas generosas. A revolução que tornou prostitutas que davam sua vida, davam seus corpos para homens, entregaram sua vida por causa de Cristo. A revolução que transformou jovens em pessoas poderosas suficientes para poderem proclamar a paz nesse mundo. Jesus fez a maior revolução da história. Jesus distribuiu o poder dele para mim e para você. Ah, é tipo um Kamehameha? Não. Lembra a música que a gente cantou? Não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Velho, você é mais poderoso do que o super-homem, cara. Você já parou para pensar nisso? Você é mais poderoso do que o Spider-Man. Você é mais poderoso do que as meninas superpoderosas. Você é mais poderoso que o Capitão Planeta. Cara, você tem a força, mano. Deus te deu poder. E esse poder está nas palavras que podem transformar o homem, que se chama Evangelho. Sabe o que significa Evangelho? Boas novas. Boas novas. Quais boas novas? As boas novas de que Jesus morreu na cruz para que todos nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E voltássemos à essência da criação, à gênese da criação. Em Jesus temos um homem que se recusava a render-se às pressões da conformidade religiosa. Jesus não se conformou com os padrões, ritos religiosos. Jesus foi uma pedra de tropeço para os fariseus. Porque Jesus veio e falou, cara, a forma como vocês estão fazendo, aquilo que Deus mandou está totalmente errado. O princípio de todo mandamento é esse: ame a Deus acima de todas as coisas e ame teu próximo como a si mesmo. A lei fala para não fazer nada no sábado. Eu digo que se você ver alguém passando necessidade no sábado, cure ele, cuide dele. A lei fala para você não comer animais impuros. Eu falo para vocês que aquilo que é impuro nasce de dentro do homem e vai para fora dele. Cara, Jesus ele quebrou todo o padrão religioso. Jesus ele veio trazer uma revolução. Não uma revolução tipo, se ferre todo mundo, vou mandar bala em todo mundo. Mas uma revolução tipo assim, eu sou a luz do mundo. Vocês não estão enxergando. Vocês não estão vendo o que é buscar a Deus. Vocês estão achando que buscar a Deus é seguir uma série de regrinhas para ir para o céu. Isso não é buscar a Deus. Isso não é ter relacionamento com Deus. Isso é ser um interesseiro de Deus. Jesus veio e mostrou para o homem que nós nascemos para ter um relacionamento com Ele. E de fato, nós podemos ter esse relacionamento com Ele. Jesus era um homem que pregava uma revolução. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Era um homem que não tolerava a hipocrisia. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Quem é você para julgar e acusar alguém? Por acaso você é justo o suficiente para julgar e culpar alguém? O único juiz, o qual é justo o suficiente para julgar, se vingar de alguém, é Deus. E só a Ele cabe a justiça. Jesus era um homem que repugnava a hipocrisia. Pessoas que falavam e não viviam aquilo que falavam. Jesus, ele vivia aquilo que ele falava. A palavra fala que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus era um homem que não tinha medo de provocar aqueles que tentaram acabar com o evangelho. Jesus foi para a cruz por causa das palavras dele. Por causa das palavras que trariam libertação para mim e para você. Jesus não tinha medo, porque ele insistia. E ele sabia que a libertação do homem não era libertação física, mas que a libertação do homem era a libertação dele mesmo. Jesus entendia que ele precisava morrer na cruz por mim e por você. E ele não tinha medo nenhum de provocar aqueles que tentaram acabar com o evangelho. Mas ele mesmo afrontou as autoridades daquele dia. Certa vez, perguntaram para Jesus: Jesus, tu és o Messias, tu és Deus? E Jesus olhou para a cara dele e falou: é tu que dizes. Que coisa fantástica, né? Jesus não veio apenas como o Messias ungido de Deus para sarar e curar o povo. Ele não veio apenas como um salvador pagando uma dívida. Ele não veio apenas como um sacerdote. Ele não veio apenas como rei triunfante. Mas ele veio também como um revolucionário. Alguém que pregou a revolução. Qual é essa revolução? Essa revolução é o reino de Deus. Essa revolução é a morte do eu. Essa revolução é aquilo que ele fala: ninguém pode vir após mim se não negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Aquele que tentar ganhar sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, este a salvará. A revolução que Jesus veio fazer é tirar você do trono da sua vida. Dentro da tua vida existe um trono que alguém está assentado. E a decisão que você tem que tomar é quem você quer que sente no trono da tua vida. Eu quero sentar no trono da minha vida. É possível? É possível. Mas, você sentado no trono da tua vida, não queira ter aquilo que Deus veio oferecer. O que Deus veio oferecer? Você conhece coisas boas do mundo? Você conhece coisas boas da vida? A palavra descreve e fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se algum dia você usufruiu de alguma coisa boa nesse mundo, de fato boa no sentido literal, integral da palavra, você experimentou uma coisa que vem de Deus. E a única forma de você experimentar e de você viver coisas boas pela eternidade toda é você tendo um relacionamento com Deus. É você deixando Ele sentar no trono da sua vida. Jesus foi um sapato, foi uma pedra no sapato da política, da religião, da sociedade. Jesus causou impacto. Jesus causou contradição. Jesus causou a queda de muitos e o soerguimento de muitos. Como disse Simeão. Qual era a pregação de Jesus? Sabe qual era a pregação dele? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala isso para ela. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
Sabe o que significa? Tá tudo errado. Arrependimento é uma mudança de conduta. Quando Jesus ele veio e fala, arrependei-vos, ao mesmo tempo que ele está falando arrependei-vos, ele está falando, cara, tá tudo errado. Para. Tá tudo errado. A forma como você está caminhando vai te levar à morte, pois o salário do pecado é a morte. Está tudo errado, está errado na política, está errado nas famílias, está errado na sociedade, está errado na educação, está tudo errado. Para! Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Qual é esse reino de Deus? Qual é esse reino que Jesus veio proclamar? Esse reino que Jesus veio proclamar é um reino onde existe igualdade, onde existe amor, onde existe paz, onde existe alegria de fato. E a única forma de você viver esse reino é através do arrependimento. A única forma de você viver o reino de Deus é através do confessar pecado. É através de você olhar para a tua vida e falar, velho, está tudo errado na minha vida, eu preciso mudar. A forma como eu tenho vivido não tem me levado aonde eu quero chegar. Você já teve essa experiência? De fumar um beck esperando chegar a algum lugar e você não chegar naquele lugar que você queria chegar? Você já teve essa experiência de baforar uma cola e tentar chegar num mundo transcendental que você não conseguiu chegar? Você já teve a experiência de transar com uma menina e tentar chegar num êxtase de vida que você não conseguiu chegar? A única forma de você chegar aonde você tem tentado chegar em todas essas alternativas é através de Deus, é através de Jesus. Jesus é o único que de fato pode tornar a tua vida realizada. Jesus é o único que pode tornar de fato a tua vida um frenesi, um êxtase. Jesus é o único que pode fazer você transcender desse mundo. E não ser mais um cidadão desse mundo, mas ser peregrino nesse mundo. Ser um cidadão dos céus. Jesus veio pregar o evangelho do reino. O evangelho que anuncia que está tudo errado na nossa vida e que as coisas precisam mudar. E eu quero te convidar a ser sincero consigo mesmo. Se você olhar para dentro de você e for honesto o suficiente, você vai ver que de fato alguma coisa está fora de ordem. Alguma coisa não está encaixando. Alguma coisa não está conectada. Parece que tem algum fio fora da tomada. Parece que tem algum parafuso fora do lugar. Alguns têm alguns, né? E essa coisa mal conectada, essa coisa mal encaixada, se chama pecado. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como colocaram no Face essa semana, né? Foi feita uma pesquisa de que entrevistaram 10 pessoas e descobriram de que a cada 10 pessoas, 10 são pecadoras. De fato, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos nos arrepender para ter o reino de Deus. Qual o impacto que o evangelho teve e tem no mundo? Qual é o impacto? O impacto que fez com que pessoas, milhares de pessoas morressem por causa de Cristo. O impacto que fez com que pessoas se dedicassem a amar o próximo, como Madre Teresa de Calcutá. O milagre e a revolução que fez milhares de pessoas trazerem transformação para suas realidades. O impacto que esse evangelho tem no mundo,
Olha só que interessante. Foi feita uma pesquisa realizada por um cara chamado Gray Matter. Ele fez uma pesquisa em 16 áreas diferentes da vida, sobre a influência do Evangelho na vida sexual, a influência do Evangelho na vida familiar, a influência do Evangelho na educação, a influência do Evangelho, o impacto que o Evangelho tem no mundo. E essa pesquisa é uma pesquisa secular. E olha só que ele descobriu, que nessas 16 áreas diferentes, quando foram colocadas em conjunto, a percepção e a estatística aponta que 13% das pessoas no mundo acreditam que o Evangelho tem um forte impacto positivo na sociedade. 13% da população mundial acredita que o Evangelho de Jesus tem um impacto profundo na sociedade. 29% acreditam que o Evangelho tem um impacto positivo, apenas positivo. 15% não veem nenhum impacto. E 7% veem que o Evangelho tem um impacto negativo. Provavelmente os ateus. Interessante. Se nós formos juntar nessa pesquisa, 42% da população acredita que o Evangelho tem um impacto positivo no mundo. Que o Evangelho torna o mundo um lugar melhor. Que as palavras de Jesus tornam as famílias melhores. Que as palavras de Jesus tornam a educação melhor. Que as palavras de Jesus transformam a sociedade num lugar melhor. Você já parou para pensar nisso? Você é poderoso. Cara, você tem muito poder. E o poder que você tem é o poder que Jesus te deu. O poder de pregar o Evangelho a toda criatura. Atos 2, 42. Abra tua Bíblia lá. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Beleza? Atos 2, 42 é o contexto, logo após a pregação de Pedro, que 3.000 se convertem e são batizados. E aí continua, falando no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Essa é a revolução que Jesus causou. A revolução de transformar o homem. A revolução de mostrar para o homem que aquilo que é teu não é teu. Aquilo que é teu está com você para que você seja um bom mordomo e sirva o teu próximo. A revolução que veio mostrar que nós todos juntos somos criação de Deus e temos diante de Deus um valor todo especial. Aliás, é isso que a parábola da ovelha perdida fala. A parábola dos dracmas perdidos lá da viúva fala. Uma moeda que não tinha valor algum. Mas Jesus decidiu te dar um valor. Cara, você tem um valor para Deus. E esse valor, com certeza, não é um valor porque você é valoroso. Mas um valor porque simplesmente Deus decidiu te amar e te deu um valor.
Para acontecer essa revolução, Jesus espera que você mude seus valores. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Você quer ser transformado por esse evangelho? Você quer participar do reino de Deus? Quais são os seus valores? Lipão, eu não abro mão de me formar na faculdade. Será que esse é o valor que o reino de Deus espera de você? Lipão, eu quero ser o cara mais rico do Brasil. Será que é esse valor que o reino de Deus espera de você? Lipão, eu quero casar com a mina mais top que tem em Joinville. Com a Miss Itaú. Será que é esse? Será que é esse o valor que Jesus espera que você tenha? Se você quer viver uma revolução, você vai precisar trocar os valores na tua mente. Quais são os teus valores? Quais são os seus valores? A palavra fala que aquele que ama a sua vida mais do que a de Jesus, não é digno dele. Aquele que ama o seu pai e a sua mãe, não é digno dele. Aquele que ama mais o seu trabalho do que a ele, não é digno dele. Quais são os seus valores? Cara, o que você valoriza? No que você se esforça? Para algumas pessoas é muito fácil constatar. Por exemplo, você valoriza a tua vida com Deus? Você é fiel no teu GP? É? É, mais ou menos. Você é fiel no teu trabalho? Se você é fiel no teu trabalho e não é fiel no teu GP, você valoriza mais o teu trabalho do que as coisas de Deus. Você é fiel em buscar a Deus, em ler a Bíblia, em orar? Lipão, a gente não tem muito tempo, corre da semana, tal, aquela loucura toda, trabalho, faculdade. Você valoriza mais a tua faculdade e o teu trabalho do que a Deus. Quais são os teus valores? Eu não estou dizendo para você ser um vagabundo e não estudar. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que você pode realmente valorizar o reino de Deus em primeiro lugar. Na frente de todas as coisas. Cara, você abre mão do teu lazer para fazer uma vigília de oração? Quais são os teus valores? Sabe o que eu constato? Eu constato, velho, que algumas pessoas na onda, velho, cara, são meus heróis da fé. Cara, eu olho para algumas pessoas, por exemplo, a minha cunhada, Aline Andrade, eu admiro ela pra caramba, velho. Ela nem sabe disso, mas eu admiro demais ela. Cara, ela é coordenadora, ela está grávida, ela trabalha o dia inteiro, faz faculdade à noite, e durante a semana discipula todas as apacentadoras que ela tem, faz as vigílias de oração, vem no culto fielmente. Cara, ela é minha heroína da fé, velho. Agora tem um monte de bunda mole. E talvez você se enquadre nesse quadro de bunda mole. Quem são os bunda mole? O bunda mole é aquele que busca a Deus quando dá, busca a Deus quando quer, faz o que quer. É aquele que ainda continua sentado no trono da vida dele. E pior de tudo, usa uma faixinha no show da Oficina G3 falando eu amo a Jesus. Vai lá no show do André Valadão, Jesus é o meu maior amor. Pare para pensar numa coisa, o que Jesus valorizava? Você já parou para se perguntar nisso?
que Jesus valorizava? Qual era o valor dele? O que fez ele abrir mão da vida dele, da eternidade dele, da glória dele, para estar entre nós? O que Jesus valorizava? Por quem Jesus morreu? Com quem Jesus vai se casar? Quem Jesus espera ansiosamente? O valor de Jesus se chama povo de Deus. Se chama família de Deus. Esse é o maior valor que ele tem. Você tem valorizado isso? Ah, mas meu pai e minha mãe falam que isso é fanatismo. Velho, não tem como não ser cristão e não ser fanático. Sabe o que significa a palavra fanático? Dedicar excessivamente a algo. Não tem como ser cristão e não se dedicar exaustivamente a Jesus. Ou Jesus é tudo na tua vida, ou ele não é nada. Ou ele mora na tua vida, ou você é apenas um espectador da vida dele. Cara, você precisa mudar teus valores. Porque teus valores te indicam e te mostram quem de fato você é. O que você tem valorizado? Aquela igreja se reuniam todos os dias. Ah, tem muita atividade na igreja todos os dias. Mas eles não eram casados? Eram casados. Mas eles não trabalhavam? Trabalhavam todos os dias. Todos os dias se reuniam. Ah, mas gasta muito dinheiro essas comunhão, assim, vai fazer lanche com a galera. Todos os dias se reuniam no partir do pão. Todos os dias. Quais são os teus valores? Quais são os seus valores? Ah, Lipão, é porque eu não tenho muita gasolina no carro para dar carona para a galera. Quais são os teus valores, cara? Você valoriza mais o petróleo, que nem os Estados Unidos, do que o ser humano? E pior de tudo, olha para os Estados Unidos e fala, mundo capitalista selvagem. O que você mais valoriza? Se você quer viver uma revolução na tua vida, se você quer que esse mundo se revolucione, cara, ele vai ter que partir de você. Saiba de uma coisa, uma revolução não precisa de dinheiro para acontecer. Uma revolução simplesmente acontece. E o dinheiro, ele é acrescentado a essa revolução. Cara, Madre Teresa de Calcutá, uma mulher com uma herança muito grande, culta, poderia ser mestre em qualquer lugar do mundo, decidiu ir para Calcutá e cuidar de criança pobre, e cuidar de criança piolenta, fedida. Velho, a revolução acontece quando ela acontece dentro do teu coração. Sabe, nós somos pessoas acomodadas, porque nós vivemos num país rico, ainda não considerado de primeiro mundo, mas logo vai ser um país de primeiro mundo. Deixa a Copa do Mundo passar, as Olimpíadas passar. E nós somos acomodados. Cara, muitas vezes, durante a semana, você está perdendo teu tempo pensando em trocar de carro, está pensando no teu tempo no sapato que você viu na loja, está perdendo teu tempo pensando, eu vou colocar silicone, vou tirar o silicone, vou colocar não sei o quê, olha minhas estrias. Velho, acorda! O que você valoriza? Se Jesus veio habitar na tua vida, Ele precisa ser o maior valor da tua vida. A igreja, a obra dele precisa ser o maior valor na tua vida. Sabe por que a onda dura tem sido o que tem sido até aqui? E eu oro muito para que isso não pare, jamais. Sabe por quê? Porque nós oramos, jejuamos. Verdade, oramos, jejuamos. Mas tem muita igreja que jejua e ora. Mas, cara, porque eu vejo toda semana pessoas apaixonadas por Deus, apaixonadas, dispostas a abandonar a sua própria vida pela causa do Evangelho. Por isso que a gente tem feito o que a gente tem feito.
E sabe por que a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo? Porque você, cara, vai ser alguém apaixonado dessa forma por Jesus. Apaixonado? Quais são os seus valores? Essa revolução que Jesus veio trazer é uma revolução que acontece nos princípios. Quais são os teus princípios? Valor e princípio não é a mesma coisa? Não. O que é princípio? Princípio. Princípio. Princípio é da onde se vem todas as coisas. Se você tem como princípio o amor, qual é as tuas atitudes? Quais são as suas atitudes? Amorosas. Se você tem como princípio a generosidade, você nunca não vai ser generoso. Você nunca não vai, não, calma aí. Você sempre vai ser generoso, fica mais fácil. Se você tem como princípio a misericórdia, a tua luta vai ser em não ser misericordioso. Quais são os seus princípios? A vingança? Ah, Elipão, aquele meu ex-namorado pisou na bola, ele vai ver. Gente, a vingança cabe a Deus, cara. Fique tranquilo que Deus vai dar o justo juízo sobre aquele safado. Quais são os seus princípios? Os princípios que Deus espera que nós tenhamos, o princípio mor, o princípio dos princípios, deve ser o amor. Deve ser o amor. Todas as nossas atitudes devem ser reflexo do amor que nós temos por Deus acima de todas as coisas e pelo próximo. Sabe, não adianta querer ser correto se você não mudar os teus princípios. Se você mudar os teus princípios, a tua luta vai ser em não ser amoroso. Porque ser amoroso faz parte da sua nova natureza. Por último, Jesus pede uma revolução social. Jesus pede que eu e você, cara, façamos a diferença onde nós estamos. Através daquilo que aconteceu dentro de nós. Não é chegar lá no trabalho e falar, e aí galera, agora eu sou filho do rei, eu mando nesse bagulho, e a partir de hoje todo mundo vai rezar antes do trabalho. Não é fazer isso. É fazer a diferença, de fato fazer a diferença. De fato amar. Amar teu amigo do trabalho. Amar a Deus. Amar teu patrão. Amar aquela pessoa que você via na rua e passava indiferente, com medo. O cara pedindo, já viu? Tem alguns caras engraçados. O cara deitado no chão pedindo comida. Aí vai passar. O que o cara pode fazer? Jogar o prato na tua cara? Cara, Deus espera que eu e você façamos uma revolução social. E uma revolução social, cara, em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas. No poder público, no assistencialismo, na vida espiritual das pessoas, na fome dos famintos, na vestimenta dos que passam frio. Jesus nos chamou para vivermos de forma diferente, para vivermos de forma nova, como não era vivido naqueles dias. Deus espera que eu e você façamos uma revolução social. E aquele povo de Atos capítulo 2, 47 fez exatamente isso. A palavra fala que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Caindo na graça de todo o povo. As pessoas olhavam para o movimento cristão e falavam, velho, esse povo sabe viver. Sabe como a palavra fala que nós vamos ganhar o mundo para Jesus? Sabe como?
fazendo cruzadas de curas e milagres, fazendo cruzadas evangelísticas. Íamos à praça com palhaço, fogo. Aliás, eu nunca entendi essas cruzadas evangelísticas, né? O que palhaço tem a ver com Jesus? Mas tudo bem. Será que é dessa forma que nós vamos ganhar o mundo para Jesus? Sabe como ele falou que a gente ganharia o mundo para Jesus? Olha para a pessoa que está do teu lado. Quando você amar essa pessoa aí como você se ama, você amar ela como você se ama, ame ao teu próximo como a si mesmo. A palavra fala que quando nós amarmos uns aos outros, o mundo será transformado e impactado por esse amor que nós vivemos. Comece amando, cara, o teu GP. Comece amando o teu discipulador. Comece amando a onda. Comece amando a igreja. Comece amando o teu próximo. O mundo é impactado através do nosso amor. Cara, chega de blá, blá, blá. Chega de lero, lero. Cara, crente é chato. Porque crente é chato porque ele fala daquilo que ele não vive. Ah, eu amo os pobres. Você ama mesmo? Quantas roupas você doou para os pobres esse ano? Eu amo os famintos. Ama mesmo? Quantas bocas você alimentou esse ano? Eu amo a igreja. Ama mesmo? Você tem sido fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas? Cara, Jesus espera que realmente nós aprendamos a amar. A amar, amor. Amor, cara, o mundo não precisa de espetáculo, o mundo precisa de amor. O mundo não precisa de show, o mundo precisa de graça. O mundo precisa de mim e de você. Espalhado pelo mundo, espalhando a graça de Deus. Entenda uma coisa, Deus não veio melhorar o mundo. Repita comigo, Deus não veio melhorar o mundo. Deus veio trazer um novo mundo. Amém. Cara, o objetivo de Deus não é melhorar o mundo. O objetivo de Deus é nos fazer novos. O objetivo de Deus é te transformar num novo ser humano. É te transformar, na verdade, em ser humano. Na essência do que é ser humano. Jesus veio transformar e veio trazer um novo, uma nova família. Jesus veio trazer uma nova sociedade, uma nova forma de viver sociedade. Jesus veio trazer um novo mundo. Aliás, é isso que fala em Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra. O antigo céu, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi um novo céu e uma nova terra, um novo. Deus não veio melhorar, Deus veio trazer um novo. E a única forma de nós experimentarmos o novo nesse mundo, sabe como é? Sabe como é? Nós vivemos como novas criaturas, que de fato nós somos. Você tem sido essa nova criatura? De que forma você tem participado da revolução que Jesus propôs? Como a gente fez nos GPs essa semana, se tivesse uma porcentagem de 0 a 100%, quanto você tem se envolvido? Quanto você tem se envolvido com a revolução que Jesus quer fazer? 20%? 50%? Meio cá, meio lá? 70% só para garantir o céu? %? 100%? O que é ser um cristão normal? O que é ser um cristão normal? Uma boa pergunta. O que é ser um cristão normal? Sabe de onde originou a palavra cristão?
Sabe onde? Em Antioquia. Sabe por que se originou dessa forma? Porque aquelas pessoas, aqueles cidadãos daquela cidade, eles ouviram falar de um tal de Cristo. E chegou para aquela cidade uma galera, cara, que parecia muito com aquele tal de Cristo que eles tinham ouvido falar. E aí eles decidiram tirar uma palha. Eles falaram, aí ó, os cristãozinhos. Olha ali o cristão. Sabe o que é ser um cristão normal? É se parecer com Jesus. Ser um cristão normal não é vir na igreja, não é ser fiel no GP, não é ser fiel no discipulado, é se parecer com Jesus. É ser parecido com Ele. Cara, quando a tua mãe te olha, ela vê Jesus na tua vida. Quando a tua namorada te olha, ela vê Jesus na tua vida. Quando o teu esposo te olha, ele vê Jesus na tua vida. A vida cristã normal é se parecer com Jesus. A vida cristã normal é ser igual a Jesus. Sabe? Uma coisa que Jesus não veio trazer foi esse evangelho assistencialista. O que é o evangelho assistencialista? É um evangelho que presta assistência às pessoas. As pessoas assistem o evangelho. Jesus não veio nos tornar espectadores cristãos. Ou você bota a mão no arado, ou foge. Ou você se entrega pela causa de Jesus, ou simplesmente não viva Jesus. Cara, Jesus espera que eu e você não sejamos cristãos medíocres. O que é ser um cristão medíocre? Sabe o que significa a palavra medíocre? Na média. Na média. Para muitos aqui, estar na média é um milagre. Mas Jesus não morreu na cruz para que eu e você fôssemos cristãos medíocres. Olha para você que está ao teu lado, velho, e fala isso para ela. Jesus não morreu na cruz por você, para que você fosse um cristão medíocre. Sabe quem que é o crente medíocre na onda? Sabe quem que é? Está na média. Sabe quem está na média na onda? Você vem no culto? Vou. Vai no GP? Vou. É discipulado? Sou. Discipula alguém? Sou. Discipulo. Esse é o crente medíocre. Está na média. Jesus espera que eu e você, cara, estejamos totalmente imersos no reino dele. Ah, isso significa que eu vou estar na igreja 24 horas por dia? Não, pelo amor de Deus, velho. A igreja não é aqui, cara. Isso aqui é um local onde nós nos reunimos como igreja. Jesus espera que teu assunto das 7 da manhã, se você acorda às 7 da manhã, já fica uma dica, até às 11 horas da noite, se você dorme às 11 horas da noite, é saudável, cara, seja Jesus de cabo a rabo. E de noite, sabe com quem você vai sonhar? Com Jesus, é claro. Cara, Jesus espera que eu e você sejamos totalmente comprometidos com Ele. Ah, mas isso são para algumas pessoas. Só para algumas. Tipo, o meu apacentador, velho, ele tem que orar por mim. Se não orar, ele está ferrado na minha mão, velho. Ai, se meu apacentador não lê a Bíblia. 1 Pedro 2,9 fala o seguinte: nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cara, você tem que ter o mesmo nível de comprometimento que teu apacentador tem. Você tem que ter o mesmo nível de comprometimento que eu, como teu pastor, tenho.
Ah, não, isso só para algumas pessoas que são pagas. Você vive exatamente aquilo que Lutero repugnou e por isso reformou a igreja. Sabe por que Lutero reformou a igreja? Uma das grandes teses dele era por causa do poder clerical. Existia o clero e o resto. Existia aqueles que faziam e aqueles que assistiam. É engraçado porque eu acredito que a igreja hoje precisa passar por uma reforma. Porque existem aqueles que fazem e aqueles que assistem. E pior de tudo, falam em nome de Jesus, criticando aqueles que fazem. Cara, Jesus te chamou para fazer. Jesus te chamou para fazer parte dessa revolução. Jesus te chamou para estar totalmente comprometido e imerso nessa revolução, que de fato pode transformar o homem, que de fato pode transformar a sociedade. O que você espera da tua vida? Cara, seja honesto com você mesmo. Você quer chegar no final da tua vida e falar, beleza, eu fui um crentinho legal, casei e tal, tive um namoro santo, tá tudo certo, e vou agora para o céu. É isso que você espera fazer no final da tua vida, cara? Eu realmente espero que no final da minha vida, cara, eu olhe para ela, cheio de marcas por causa do Evangelho. Marcas do cansaço, marcas de entrega, marcas da oração, marcas por causa de Cristo. Que marcas você carrega na tua vida por causa de Cristo? Ah, Lipão, eu tatuei, o justo virá pela fé. Aí fica fácil, né? Que marcas você carrega por causa de Cristo? Eu tenho visto um monte de gente carregando um monte de marca, cara, e louvo a Deus por causa disso. Infelizmente, os pais detestam isso. Marcas de dormir pouco, marcas de chorar muito. Cara, que marcas você carrega por causa do Evangelho? Jesus, Ele começou uma revolução. Quem vai continuar essa revolução? Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, ensine eles a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E quando você fizer isso, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Quem vai continuar essa revolução? Cara, só pode ser eu e você. Jesus te chama para uma revolução. Uma mudança brusca de conduta, de valores, de princípios. Para que esse mundo seja um lugar diferente. E para que esse mundo de fato veja a graça de Cristo. Cara, nós estamos indo para onde as ruas não têm nome. Sabe onde que é esse lugar? A gente conhece como céu. Outros conhecem como lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde a bondade triunfará, a justiça será a regra de conduta e onde a paz reinará. Cara, a única forma de nós vivermos o reino dos céus, conforme aquilo que Jesus fala, é através do arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A revolução fora de você acontece a partir do momento que ela acontece dentro de você. E a revolução dentro de você começa a partir do momento em que você diz para si mesmo que você não quer mais ser o dono da sua vida, mas você quer que Deus reine na sua vida. Por isso, cara, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você realmente quer viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Jesus afirma, e eu tenho experimentado essa afirmação, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Ele é o único caminho que nos faz novas criaturas. Cara, se você quer nessa noite
ser nova criatura, experimentar esse novo de Deus. Cara, saiba que isso está reservado para você antes da fundação do mundo, a palavra fala. E você pode experimentar isso. E essa revolução pode começar na tua vida. E fazer transformar o meio em que você vive. Transformar o teu coração, transformar teus valores, teus princípios. E te fazer de fato uma pessoa feliz, bem-aventurada. Que fora de Jesus, essa realização e essa significância não existe. Se você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero te convidar a repetir, a fazer uma oração junto comigo. A palavra fala que você deve confessar com sua boca que Jesus é Senhor e com teu coração crer. Se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, eu queria te convidar a repetir essa oração. Eu queria que todos abaixassem a cabeça, fechassem seus olhos. E se nessa noite você quer permitir que esse revolucionário faça essa revolução na tua vida, transformando, te fazendo nova criatura, conforme aquilo que a palavra fala, eu quero te convidar a repetir essa oração aí no teu lugar, falando assim para Jesus: Senhor, nessa noite, eu me arrependo, eu peço perdão da forma como tenho caminhado. De alguma forma, eu entendi que eu preciso de Ti. E eu quero viver essa revolução na minha vida. Por isso, nessa noite, eu quero aceitá-lo como dono da minha vida e como salvador dela. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Eu queria orar por você que fez essa oração. E se você fez essa oração, eu queria te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar para que eu te identificasse e pudesse orar com você. Se você fez essa oração, levanta uma das suas mãos. Amém. Amém. Essa galera que levantou a mão, cara, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Não precisa ter vergonha não, você está em casa. E muita gente já fez o que você vai fazer nessa noite. Jesus é tudo aquilo que você procurou nas coisas erradas. Jesus é tudo aquilo que você procurou e não encontrou. Queria convidar os apacentadores da onda para virem aí, darem uma mão. Adotar essa galera que veio aqui à frente. O homem precisa de uma revolução. E a revolução que o mundo precisa, a revolução que você precisa, não é uma revolução no seu exterior. Saiba disso. O mundo à sua volta pode mudar, mas se você não mudar, cara, nada muda. Você pode morar de frente para o mar, mas se teu interior não mudar, você ainda vai continuar vendo no mar porcaria. Você pode ficar debaixo de uma cachoeira, mas se teu coração não mudar, você não vai conseguir enxergar nada de bom numa cachoeira. Cara, teu coração precisa mudar para que o mundo à sua volta mude. E de fato a palavra promete que Ele vai mudar a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus e nos comprometemos com Ele. Isso é um milagre. Sabe o que é milagre? É uma intervenção na naturalidade das coisas. Cara, o que Jesus vai fazer na vida de vocês não é algo natural. Tipo assim, eu fui lá, ouvi uma palestra e agora sou uma nova pessoa. O que Jesus vai fazer na vida de vocês, cara, é uma mudança interior. Mas Ele só faz isso a partir do momento que você realmente crê que Ele pode fazer isso. E é isso que eu creio que vocês creem nessa noite. Todo mundo que fez a oração entregando a vida a Jesus,
tem alguém da onda aí do teu lado, tal? Todo mundo? Se tem alguém que não tem, erga uma das suas mãos aí. Todo mundo tem? Está bem acompanhado? Beleza, então. Galera, vamos ficar em pé, estenda as tuas mãos, vamos orar juntos. Senhor, um dia nós experimentamos, ó Pai, essa revolução, essa metanoia, essa mudança de mente. E essa mudança de mente, ó Pai, tem nos transformado em pessoas, ó Pai, diferentes, pessoas novas. Muitas vezes, ó Pai, criticados por muitos, mas com certeza aprovados por Ti, Senhor. E nós Te louvamos, porque um dia o Senhor fez isso em nós. E nessa noite, ó Pai, queremos pedir que o Senhor repita essa história na vida dessas pessoas que vieram aqui à frente, ó Pai. Realmente, ó Pai, traz um novo na vida delas, ó Pai, traz algo novo, algo sobrenatural no coração delas, para que elas de fato possam experimentar essa transformação, essa mudança, ó Pai, e que aconteça de fato essa revolução, ó Pai, nos princípios, nos valores, ó Pai, deles, para que eles, ó Pai, possam experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós, ó Pai, cremos no Senhor, cremos, ó Pai, no Teu sacrifício redentor. Cremos, ó Pai, que o Senhor é o único caminho, Senhor, que nos pode levar, ó Pai, até onde nós sempre desejamos estar, ó Pai. E de fato, Senhor, é para lá que nós queremos ir, é para lá que nós estamos indo, ó Pai. No nome santo de Jesus, ó Pai, cele, ó Pai, o compromisso que eles fizeram contigo nessa noite. Ensine a eles, ó Pai, a viverem de acordo, ó Pai, com a decisão que eles tomaram. Que no nome de Jesus, ó Pai, o tempo, as adversidades da vida, ó Pai, não estraguem, não deturpem, ó Pai, aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles, ó Pai. Livres, ó Pai, de toda religiosidade, ó Pai. Livres, ó Pai, de toda hipocrisia, ó Pai. Livres, ó Pai, de qualquer coisa, ó Pai, que não seja a Tua vida na vida deles, ó Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai, Senhor, opere esse milagre, como o Senhor tem feito, ó Pai, na vida de tantos aqui, Senhor. Nós oramos e colocamos a vida deles, ó Pai, diante do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Continua aqui na frente rapidinho. Palma de palma. Escuta uma coisa aqui, vocês estão aqui à frente. Cara, a palavra fala na carta de Tiago que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. A evidência de que eu creio é aquilo que eu pratico. É isso que Tiago está falando. Assim, sei lá, se eu creio que eu devo fazer tal faculdade, e esse é a missão da minha vida, eu pratico, eu estudo, eu me esforço para fazer tal faculdade. A evidência da minha fé é aquilo que eu pratico. A evidência daquilo que você creu nessa noite vai ser a tua prática amanhã. E saiba de uma coisa, realmente, cara, o novo nascimento é um milagre. Mas é um milagre a partir do momento que nós deixamos Deus fazer esse milagre. O único trabalho que você tem para fazer, sabe qual é? Não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. E, velho, nós somos especialistas em estragar aquilo que Deus quer fazer. Eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes estraguei? Então, velho, não deixe estragar aquilo que Deus vai começar na vida de vocês hoje. Sabe, essa galera que está aí perto de vocês e tal, eles vão dar um apoio para vocês, uma ajuda, orar por vocês, cara, para que a fé de vocês seja guardada, preservada e que de fato vocês possam viver tudo isso que eu estou falando. E não seja apenas um idealismo, uma utopia, mas seja realidade na vida de vocês, como tem sido na minha vida e na vida de uma galera aqui. Tem sido realidade na vida de quem aí? Amém. Como tem sido realidade na vida desses, sabe? Talvez uma pessoa falar que Jesus transformou é loucura, mas, velho, 900, 1.000, 10.000, 100.000, 2 bilhões de pessoas no mundo falarem que Jesus transformou, cara, isso não tem como ser loucura, isso é vida, e Jesus vai transformar a vida de vocês. Por isso, fé sem obras é morta, e Jesus, ele fala, em Marcos 16, cita o que Jesus falou, falando o seguinte: quem crer, quem tiver fé e praticar, quem tiver fé e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo, como um monte de outras coisas, cara, foi deturpado pela religião, foi deturpado por homens, mas aquilo que a palavra fala é simplesmente uma coisa: aqueles que de Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. O batismo é o momento onde nós nos comprometemos com Jesus. Então, velho, você precisa ser batizado.
E esse batismo deve acontecer depois do momento que eu entrego minha vida a Jesus, que foi o que vocês fizeram nessa noite. Ah, mas eu já fui batizado quando era criança. Cara, você não foi batizado, você tomou um banho. Agora está na hora de você se batizar, de se comprometer com Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Segunda coisa, cara, vocês precisam de ajuda para caminhar. Eu estou dizendo isso porque eu fui muito ajudado. Cara, eu tenho diversos problemas. E se não são as pessoas à minha volta, tratando minha vida, me edificando, cuidando de mim, velho, há muito tempo eu já teria caído. Vocês precisam de gente ponta firme do lado de vocês para poder apoiar vocês nessa caminhada que vocês decidiram caminhar. Então, vida em comunidade, cara. Escolha viver junto com alguma igreja, que talvez não seja a Onda, seja qualquer outro lugar que seja, mas viva com pessoas que creem da mesma forma como vocês começaram a crer nessa noite. Amém? Cara, Deus abençoe a vida.